E sobre o Ethereum, o que você vê sobre aí? Que muitas pessoas estão aí decepcionadas. Eu tenho Ethereum na carteira aí, tá tomando pau pro Tá Bitcoin aí triste. absurdamente. O que você vê aí? Você acha que o Ethereum morreu? Teve a questão da crise dentro do próprio Ethereum, com o Vitalik agora que parece estar voltando. O que você vê aí? Então, assim, o Ethereum, depois que ele fez a atualização do Demerge lá em 2023, ele até estava sendo deflacionário. Estava, assim, Queimando mais token do que queimando mais emitindo. token do que emitindo, exatamente. Aí tava tudo bem, né? A gente tinha uma narrativa, o mercado tava subindo, o Bitcoin subindo aos poucos, né, nessa época. E o Ethereum também estava acompanhando o mercado. Só que desde final de 2024 para 2025, né, ele voltou a ficar inflacionário, muito inflacionário. Tipo, a atualização que ele fez lá atrás, já que estava queimando tudo, parou de queimar, eles emitiram muito, a Fundação Ethereum vendeu muito Ethereum ao mercado. Ou seja, se a própria fundação, a própria empresa, uma das empresas, né, que criou o Ethereum, ela está vendendo Ethereum, você pensa, por que eu vou comprar Ethereum? Sei lá, o mercado pensa isso, né? Se os fundadores estão vendendo, eles acham que estão caro, né? E inflação, fundadores vendendo, não tem tanto dinheiro no mercado, o Ethereum ele sofreu bastante. E tem muita concorrência agora para o Ethereum também. Por exemplo, o Ethereum copia o que o mercado tradicional faz em relação a bancos e a questão de empréstimo, né? Você pode emprestar seu dinheiro, você pode pegar um empréstimo a uma taxa de juros mais baixa, né? Que você paga em Ethereum, ou você paga em stablecoin ou até em Bitcoin. E agora tem um monte de concorrente. Tem, sei lá, 15 concorrentes grandes aí contra o Ethereum que fazem a mesma coisa. 4 que são as maiores que fazem a mesma coisa, né? Solana, tem a Sui, que agora está surgindo. Até tem um pouco de DeFi no Bitcoin agora, né? Mas, assim, surgiu do ano passado para agora. Então, tem muito concorrente. Então, deu uma diluída do dinheiro que iria para o Ethereum. Fundação vendendo, moeda inflacionária, Bitcoin agora corrigindo, o Ethereum cai também. Tá em $1.500, se não me engano, agora. Tá, o cara que segurou o Ethereum há 3, 4 anos tá na mesma, até no prejuízo, né? Enquanto o Bitcoin de 3, 4 anos pra cá, com certeza o cara que comprou 4 anos aí é 21, né? De 3 anos pra cá. Aí é 20, exato, de 3 anos pra cá e conseguiu crescer bastante o patrimônio. Então você não tem mais Ethereum na carteira? O que Eu você tenho vê? Ethereum na carteira e eu comprei. Esse Ethereum que tá na carteira eu comprei no Bear Market de 2022. Comprei lá e nessa correção de agora eu comprei mais um pouco. Mas não foi tão relevante na posição da carteira total. Entendi. Se eu puxar a carteira aqui, deve ter, sei lá, uns 10% em Ethereum ainda. A maior parte hoje está em Bitcoin. E tem uma parte, se considerar o caixa dá menos, né, do que 10%. Porque o caixa total não tá só em stablecoin, tem tá no banco, assim, também. Entendi. Tá no banco tradicional. Você vê que outra cripto pode flipar o Ethereum, pegar o segundo lugar lá de maior market cap? Não, eu acho que não, porque o Ethereum, diferente da Solana, a Solana ela é mais barata, mais rápida, o varejo gosta mais de Solana, só que o institucional ele gosta mais do Ethereum. Então, apesar do Ethereum estar só caindo e dando tristeza para quem comprou Ethereum, o institucional está comprando pesado Ethereum e não está comprando Solana. Quem compra Solana geralmente é o varejo. Hoje, né? Até o ano passado o institucional estava comprando bastante Solana, na época antes do Trump, né? Até a posse do Trump. Aí depois o institucional vendeu. Tanto é que, se pegado na semana de posse do Trump, tem em dados de carteira, né, rastreio de carteira, por exemplo, de várias corretoras que venderam toda a posição de Solana naquele período. Entendi. Por exemplo, a Binance tem lá. Você pega o rastreio da carteira da Binance de Solana, ela zerou a posição de Solana na posse do Trump. O institucional despejou nessa fase de euforia. Viu que tá todo mundo lá, meme coin do Trump, na rede Solana, vamos comprar, agora Solana $1.000 e no final das contas quem é peixe grande mesmo, baleia, foi lá e vendeu. Então. E agora que o Ethereum tá super subvalorizado, o institucional voltou a comprar. Em on-chain, assim, você vê algumas baleias, o institucional voltando a acumular Ethereum, enquanto Solana não. Então, assim, o Ethereum ele tem segurança, mas o varejo não gosta porque é muito caro, né? Quem usa DeFi, monta piscina de liquidez, sabe que no Ethereum é muito ruim. A taxa não dá, Você vai pagar R$100 para montar uma piscina. Ou seja, você tem que investir muito para compensar já esse loja de R$100. Fora que depois para resgatar você vai ter que pagar mais R$100 ou até mais, né? Dependendo de quanto tiver na hora.
E você vê que, por exemplo, com o ciclo de alta não acabando, o Ethereum pode se valorizar mais que o Bitcoin nesse período aí de uma alta final, talvez, que venha acontecer, por conta dele estar muito abaixo agora? Eu acredito que sim, porque ele está muito subvalorizado, está mais subvalorizado do que o Bitcoin. Então, se você pegar um risco-retorno, o risco hoje já é muito menor do que alguns meses atrás no Ethereum, né? E se comparar o risco-retorno do Bitcoin, tudo bem, é melhor porque o Bitcoin é a primeira e é o lastro do mercado cripto. Mas o Ethereum, como ele está muito barato, teoricamente, quanto mais barato você compra, menor seu risco, né? O Buffett usa isso daí, o Barnes falou isso também já. Quanto mais barato você compra, menor o risco. Ou seja, como o Ethereum está muito barato, teoricamente, hoje o risco é menor. Mas a gente precisa do Bitcoin subindo para o Ethereum subir. Se a gente pegar proporcional, se o Bitcoin volta para o topo histórico, ele tem aí uma alta de 60% mais ou menos, de agora até o topo. O Ethereum, se ele volta para o... Nem precisa nem ser o topo histórico, pode ser o topo desse ciclo, porque ele não voltou para o topo histórico. Ele já sobe um pouquinho mais de 100%. Ou seja, proporcionalmente, o Ethereum ele subiria 40% a mais do que o Bitcoin, se os dois voltam para o topo histórico. Mas o mercado precisa ter segurança, esse negócio de tarifa também precisa estabilizar, senão o mercado de risco ele não investe no risco. Sim. Outro fator que eu vejo que se o mercado volta a subir é positivo pro Ethereum é se tiver alguma regulação a mais ali positiva do governo do Trump. Então, tem Pode a própria empresa lá, World Liberty Financial, é o nome, né? Isso. Que eles estão acumulando a maior posição que eles têm é Ethereum, né? Então, acredito eu que se os filhos do Trump ali que comandam, que estão por trás, estão comprando o Ethereum, mais Ethereum que Bitcoin, alguma coisa eu acredito que vai acontecer, né? Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe, né? Exato, Tanto é que na época do lançamento da posse do Trump, eles lançaram a Memecoin. Eles sabem de coisas que a gente não sabe que vão influenciar o mercado. E aí as tarifas também, né? Mas não sei, um fator que eu vejo é o seguinte, que eles foram lá, montaram uma posição grande e mesmo assim não acertaram o time porque caiu, né? Não sei, eu não cheguei a acompanhar a carteira depois se eles compraram mais, mas tinha Ethereum, tinha Aave, que mais que tinha lá? Move. Tinha, uma que chama Move lá. Tinha Ethena, eu acho. Tinha Ethena, um pouco. Enfim, tinha algumas altcoins que acredito que eles saibam que alguma coisa vai acontecer para ter colocado nessa carteira, né? Sim, teoricamente tem essa narrativa, porque o Trump criou lá o grupo focado em cripto, né, e demitiu o presidente da SEC, o Gary Gensler, que era o anterior. Teoricamente tem essa narrativa de que as empresas de cripto, aí altcoins no caso, né, que têm sede nos Estados Unidos ou têm relação com os Estados Unidos, elas vão se beneficiar de futuras regulamentações do Trump ou da equipe do Trump. E teoricamente essas moedas estão muito baratas para comprar agora. Pensa nesse futuro. O Ethereum ele encaixa, de certa forma, nessa narrativa. A Solana encaixa também, de certa forma, nessa narrativa. A Sui também. A XRP, principalmente, que eu não gosto, mas foi uma das poucas altcoins que performou mais não foi pro buraco e performou mais que o Bitcoin. Então, assim, quem investiu em XRP lá no limbo, assim, também contou muito com a sorte. Porque, geralmente, no ciclo, ela faz isso. Ela dá ela fica lá embaixo, né? Até o início do ciclo de alta. Aí, durante o ciclo, ela dá uma alta vertical muito forte. Aí, depois, ela vem caindo aos poucos. Mas ela ainda não caiu, não fez essa queda máxima. Ela caiu um pouco e lateralizou. As outras altcoins já estão com 80% de queda, 90%. Exato, no caso da XRP foi assim em 2017, foi assim em 2021. E agora quando explodiu, falou, agora vai cair, vai corrigir aí um monte, só que não corrigiu tanto ainda mesmo, né? E o que você vê do Trump, né? Então, ele vai lá, fala que vai ter reserva estratégica. Primeiro ele falou que ia ser de... ia ter o quê? Solana, XRP, Cardano, é verdade. Pra depois ele falar que vai ter Bitcoin e Ethereum, né? Aí o mercado vai lá, sobe, aí alguém vai ver os dados on-chain e descobre que tem uma baleia alavancada lá em 50 vezes com milhões e milhões de dólares. Você acha que ele usa dessas falas pra conseguir ganhar dinheiro, ou os amigos dele, os filhos? Não, eu não duvido não. Assim, não dá pra afirmar com 100% de certeza, mas no geral não só o Trump, mas o institucional que tem influência em rede social, eles usam isso para manipular o mercado, porque eles conseguem fazer isso, essa manipulação. Por exemplo, o CEO da MicroStrategy, esqueci o nome dele agora. Michael Saylor, isso. Ele tem muita gente que segue ele, muita influência em rede social, e ele tem muito dinheiro. E ele está comprando Bitcoin faz muito tempo. E toda hora que, assim, o mercado ele tá na fase de euforia ou uma fase que não é uma boa fase de comprar, ele tá fazendo
você analisar os posts dele, ele faz esse tipo de post que manipula, de certa forma, o mercado. Ele fala, não, o Bitcoin vai para 10 milhões de dólares por unidade agora. Ele fala umas coisas assim, vai para 1 milhão de dólares em 2 anos. Então, como ele tem uma posição relevante, para ele é conveniente fazer isso. A gente não sabe se ele já está vendendo ou não naquela fase de euforia, naquela hora que ele faz o tweet, se ele está vendendo ou não. Se tem um insider, né, fazendo isso também, pode não ser na conta oficial dele, porque dá para rastrear, né, a carteira dele. É isso que eu ia comentar, né? Na própria empresa ele não poderia fazer, né? Mas por debaixo dos panos ali ele poderia. Sim, tem muito institucional que faz isso. O próprio fundador da Cardano, toda vez ele faz isso aí. Você não pode acreditar muito no que eles estão postando e tweetando. O Trump é a mesma coisa. Então, aquela hora que o filho do Trump lá, ele postou... Comprem em Ethereum que vocês vão me agradecer no futuro. O Ethereum estava em 2.400, se eu não me engano. Aí agora está em 1.400. Ele fez exatamente esse tweet. Será que ele estava comprando mesmo ou não? Toda vez que vem algum movimento de tarifa ou de alguma coisa que vai influenciar a macroeconomia, aparece em dados on-chain, né, uma carteira desconhecida de shortando em 40 vezes o Bitcoin ou shortando 40 vezes o Ethereum. Então a gente não sabe quem é, mas com certeza é um insider. Sabe alguma coisa que a gente não sabe. Pode ser, sei lá, o filho do Trump, ou pode ser, sei lá, alguém da equipe do Trump, não sei. Não dá a gente nunca vai saber, mas com certeza eles manipulam o mercado. Tem manipulação e eles sabem ganhar dinheiro nisso. Sabem ele o tá que nós não sabemos. Exato. Desde o início da eleição dele, ele já mostrou o que ele tá fazendo. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.